Olá, pessoal. Nosso assunto hoje no mundo político é como o dinheiro público vai chegar às populações mais desprotegidas do país em tempos de coronavírus. O projeto Renda Básica Emergencial, que está no Congresso, pode atender parte dos trabalhadores que estão na informalidade ou como autônomos. Eu vou conversar com uma pessoa que se envolveu diretamente no esforço da aprovação dessa matéria, a matemática e filósofa, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tatiana Roque, que é vice-presidente da Rede Brasileira da Renda Básica. Tatiana, muito obrigada por nos atender. Obrigada a vocês pelo interesse nesse assunto. Tatiana, a quem a renda básica emergencial vai alcançar? Nós sabemos que nós temos uma população muito pobre, uma grande população muito pobre, mas em diferentes situações. A quem vai alcançar? Então, a renda básica, ela, do modo como foi aprovada, não foi tão ampla quanto a gente gostaria, né? O nosso movimento queria mais, mas do modo como foi aprovada, ela vai alcançar as pessoas que têm renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que são trabalhadores informais autônomos. Então, ela não inclui os formais e também não inclui quem tem renda acima desse valor. Além disso, também não podem receber aqueles que já recebem algum auxílio do governo, com exceção do Bolsa Família. O Bolsa Família é o único que vai ser cumulativo não, que as pessoas que recebem Bolsa Família também terão direito à renda básica, mas teriam que optar, né? Mas a gente conseguiu, talvez hoje no Senado, a gente consiga, nós conversamos com os senadores, que a pessoa nem precise optar, ela ganha o novo valor e pronto. Então, basicamente, o universo vai ser esse. Ela não tem que fazer a escolha, ir lá dizer que não, eu quero o de maior valor. Exato, porque no modo como estava redigido o projeto, como veio da Câmara, tinha essa ambiguidade. E nós achamos que era muito ruim, porque as pessoas que recebem Bolsa Família, às vezes, moram longe, né, de qualquer agência em que elas possam ir lá optar, e não precisa optar. Na verdade, se elas vão receber mais, não precisa optar, né? É só depositar durante os 3 meses, que vai durar a renda básica, o valor maior para essas famílias. Agora, você disse que vocês tiveram contato com os senadores no sentido de influir para como o projeto vai ficar. Então, ele pode mesmo sofrer alteração, como você mencionou. Essa alteração que eu citei é apenas uma alteração de redação. Então, isso pode. A alteração de conteúdo, de escopo, não pode, senão o projeto teria que voltar para a Câmara, e agora ninguém quer isso. Todo mundo quer que o projeto seja aprovado muito rapidamente. Agora, esse tipo de mudança que eu citei do Bolsa Família é só uma mudança de redação, é um ajuste na redação. Então, não precisa voltar para a Câmara depois disso. Agora, eu mencionei logo no início que houve um movimento do qual você faz parte para que esse projeto, que inicialmente o governo estava enviando com uma proposta de apenas R$200, ganhasse o escopo que ganhou. Como é que foi esse projeto? Como é que foi esse trabalho dentro da Câmara junto aos parlamentares? E agora... Isso é muito importante, né? Porque o governo está querendo apresentar como sendo um projeto dele e não é, né? Por isso é que eu acho que não é muito boa essa nomenclatura de Corona Voucher, porque justamente esse foi um modo como o governo quis capitalizar essa proposta como sendo uma extensão da proposta deles, né? A proposta inicial do governo era muito ruim, era de R$200 e era realmente um voucher. Um voucher é um tipo de vale, não é um dinheiro depositado na conta, como é a renda básica. A renda básica é muito melhor do que voucher, é um dinheiro depositado na conta para a pessoa comprar o que ela quiser. Né? Voucher não é isso. Então, não é Corona Voucher e não é projeto do governo, é outro projeto. É claro que um auxílio emergencial para essas pessoas já estava sendo pensado na própria Câmara. Nosso movimento reuniu várias organizações da sociedade civil, a Rede Brasileira da Renda Básica, que eu sou vice-presidente, mas outras também, o Nossas, o INESC, o Instituto Ethos e a Coalizão Negra por Direitos, e nós fizemos, então, essa campanha, competição, com articulação, conversa com deputados, para que se chegasse em termos, né, um pouco mais amplos.
A gente conseguiu alguma coisa do que a gente tinha pedido, não tudo, né? Tem coisas do nosso pedido que não estão incluídas na atual lei, depois eu posso dizer, porque vai ser importante para a gente manter a pressão. Mas a gente conseguiu bastante coisa, vários deputados já estavam se articulando para isso, mas eu acho que a nossa proposta, como veio da sociedade civil, ela unificou, de certa forma, propostas que estavam indo em direções variadas, né? E a gente teve muita escuta, isso é importante também dizer, dos deputados, principalmente da oposição, e que incorporaram essas propostas e conversaram com a gente conseguiu ajudar, aprimorar a redação, então foi um processo bastante interessante de participação da sociedade civil. Tem saído na mídia, e eu queria até saber com você se isso pode ser confirmado, houve uma articulação, não só dos movimentos, mas a participação da oposição, mas também uma articulação que envolveu o Centrão na Câmara. Até para que tivesse uma votação unânime, como foi, não é? A gente sabe que sem o Centrão seria impossível. Em que medida você acha que esse tipo de experiência, porque nós sabemos que a Câmara está bastante desarticulada, não é a Câmara, o governo está bastante desarticulado com a Câmara e com o Senado, enfim, com o Congresso como um todo, e essa experiência, em que medida ela pode vir a trazer outras experiências de enfrentamento às questões do coronavírus dentro do Congresso Nacional? Quer dizer, houve uma articulação de quem não se articulava, de quem não conversava de fato. Não, esse exemplo foi realmente muito importante, claro que teve todo o apoio também, o Rodrigo Maia, ele próprio montou uma comissão, pediu para uma comissão estudar isso e negociou com a oposição estava totalmente articulada e conversando, então acho que isso foi uma experiência importante, mas eu acho que ela foi motivada também pela urgência de se contrapor às orientações levianas, absolutamente irresponsáveis desse governo em relação ao isolamento. Eu acho que estava todo mundo com muita pressa de aprovar alguma medida que permitisse que as pessoas cumprissem o isolamento social, né? O que estava sendo negado por esse nosso governo aí, que é anticientífico, que não ouve os médicos, que não ouve a Organização Mundial de Saúde, que não ouve a ciência. Então, eu acho que essa pressa, todo mundo sabia que era preciso alguma segurança material para que as pessoas mais pobres, para que os informais, para aqueles que não têm renda fixa, pudessem realmente ficar em casa. Então, eu acho que isso produziu também uma convergência. Cada um abriu mão um pouco, né? Abriu mão tanto de propostas mais ousadas, quanto de protagonismo para poder implementar essa medida. Nós mesmos, a nossa proposta era mais ousada, mas nós achamos melhor agora, por exemplo, a gente se voltar para detalhes de implementação para que as pessoas possam receber logo o dinheiro do que marcar posição, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a ideia de levar um outro projeto de lei com a proposta mais ampla que nós tínhamos. Pois é, antes de falar dessa proposta mais ampla, esse universo que o renda básica emergencial vai contemplar, dá para estimar quantos milhões de pessoas serão... Pois é, esse cálculo é muito difícil. Esse cálculo é difícil porque a gente não tem isso no cadastro, né? Atualmente, no cadastro único, tem 77 milhões de pessoas, mas isso inclui a família inteira, inclui as crianças, inclui inclusive pessoas que não vão ter direito ao benefício, porque inclui pessoas que são trabalhadores formais e são muito pobres. Então, esse é o número que a gente tem. Fora isso, a gente sabe que o Brasil tem 38 milhões de trabalhadores informais, mais ou menos, mas nem todos também têm direito, porque esses também podem cair em outras categorias que estão excluídas da lei, né? A categoria de renda. Como, por exemplo? A categoria de renda, né? Porque a lei é só para quem teve renda mensal, familiar, per capita, de até meio salário mínimo. Tem trabalhadores informais que têm renda maior do que isso e não entram. Então, não dá muito para estimar isso antes de fazer o cadastro. Mas os cálculos que estão sendo feitos é de que deve ser mais ou menos uns 30 milhões de pessoas. Umas 30 milhões de pessoas. Mas esse número a gente ainda não tem. Em alguns veículos da mídia, o próprio governo falou em 25 milhões de pessoas, mas a gente não sabe muito bem de onde eles tiraram esse número, porque não é muito certo. A gente está tentando estimar isso,
mas não é muito fácil. Mas deve ser por aí, uns 30. Agora, a chefe de família ou o chefe de família tem direito a um duplo, enfim, um duplo auxílio, não é isso? Duplo auxílio só se for mãe solo. As mães solo têm direito ao duplo auxílio. Famílias que têm 2 adultos e 2 crianças vão ter direito a 1 por adulto, né? Na verdade, o auxílio, quem tem direito é o adulto, sendo no máximo 2 adultos por família. A única exceção são as famílias que são né, levadas por uma mãe solo, que aí tem direito ao benefício duplo. Como é que vocês estão acompanhando a questão dos outros benefícios? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão de fazer com que o governo mantivesse Bolsa Família na região do Nordeste, que estava sofrendo cortes, mas que suspendesse esses cortes. Foi uma das decisões, não é? Vocês têm acompanhado essa questão do Bolsa Família? Porque tinha uma fila enorme de 1.200.000 famílias, não é? E o governo disse que faria essa fila andar. Sim, isso é outra coisa muito importante. O que realmente aconteceu? O governo fez já alguma coisa nesse sentido? Está cortando o Bolsa Família. Saíram dados há pouco tempo, eu até divulguei no meu Twitter, ou compartilhei um tweet de outra pessoa, mostrando que o governo está cortando mesmo. A curva do Bolsa Família está fazendo assim. Não existe mais busca ativa, eles estão demorando o cadastramento, não estão cadastrando novas pessoas que têm direito. Ou seja, eles estão fazendo um desmonte do Bolsa Família, né? Escondido lá por trás debaixo dos panos, um desmonte do Bolsa Família, o que é muito grave. Né? Agora, essas pessoas terão direito à renda básica durante 3 meses. Né? Depois, volta o problema de implementar o Bolsa Família para elas. Já é possível monitorar que isso foi retomado, assim, pelo menos nesses 3 meses? Isso já foi monitorado? Ainda não, é uma promessa. É que, na verdade, essas pessoas que têm direito ao Bolsa Família e não receberam, elas terão direito à renda básica automaticamente. Sim. E aí elas... mas no caso do Bolsa Família, eles não têm que fazer escolha, não é isso? Não precisa fazer escolha. O que a gente pediu ao Senado, a gente espera que eles façam essa alteração na redação, é que a pessoa que recebe o Bolsa Família vai ter o valor aumentado automaticamente até o valor da renda básica. Não vai precisar escolher. Foi o que a gente tem que ficar atento à votação mais tarde no Senado para ver se realmente isso vai passar. A partir das 16, né? Só em relação a outras medidas que o governo tem anunciado, aquela medida provisória que Jair Bolsonaro assinou e que depois teve que recuar, porque foi muito mal recebida a questão de suspensão de trabalho e salário, né? Fez uma nova redação que prevê aí a garantia do empregador 50% mais 25% do governo, o assalariado perderia só 25% do salário. Essa é uma das questões. A outra é o Banco Central ter liberado ou anunciado que vai liberar 1,2 trilhão para que os bancos façam empréstimo, mas há sempre aquela preocupação disso não chegar para as famílias, para os empresários, enfim, para os pequenos, principalmente. Como é que vocês monitoram essa questão e como é que vocês estão olhando para essas decisões do governo Bolsonaro? Bom, essas medidas, né, que anunciam corte de salários nesse momento é uma catástrofe completa, né? Na crise que a gente está vivendo, imagina, não é o momento de cortar salário de ninguém, até porque a gente sabe que o salário de umas pessoas é o que sustenta outras pessoas, é o que faz a economia girar. Minimamente, a gente já vai ter uma crise. Então, essas medidas são totalmente catastróficas de corte de salários. O que o governo tem que fazer, que inclusive eles já anunciaram para o caso de pequenas e médias empresas, a gente tem que ver se vai acontecer mesmo, é o governo ajudar essas empresas a continuarem pagando os salários dos seus empregados. Né? Houve esse anúncio, o Bolsonaro foi na televisão com o presidente da Caixa, com o presidente do BNDES e fizeram um anúncio nesse sentido. Vamos ver se eles vão cumprir. O que mais o movimento de vocês pretende fazer no sentido, junto ao legislativo, para fazer com que
novas coberturas aconteçam nesse momento. Sim, tem alguns pontos que ficaram de fora, né? Algumas pessoas que ficaram de fora desse projeto e que a gente acha injusto. Então, primeiro, os trabalhadores formais pobres. No Brasil, os arranjos precários de trabalho são muito diversos. Tem gente que tem carteira assinada, que ganha um salário mínimo, mas que precisa ter sua renda complementada por um trabalho informal e agora não vai poder exercer esse trabalho. Né, o caso de empregadas domésticas, porteiros, etc. Né, que tem muita gente que tem um emprego formal de dia e dirige o Uber de noite ou no fim de semana para complementar a renda. Então, essas pessoas têm trabalho formal, são pobres e também serão atingidas pela crise. Elas não podiam ter ficado de fora da lei como ficaram. Um outro grupo é quem em 2018 estava empregado e teve renda anual de mais de R$28 mil. Essas pessoas, em 2019, já podem ter ficado desempregadas e podem estar numa situação muito difícil. Né? No Brasil, mesmo alguém que a gente chama de classe média, é muito empobrecido e qualquer crise vira pobre. São os novos pobres, alguns economistas estão chamando aí. Então, essa crise vai produzir novos pobres e essas pessoas também precisam desse auxílio. Então, esses são dois defeitos graves da proposta. Um outro é o tempo, né? Obviamente, essa crise não vai durar 3 meses e a gente vai precisar desse auxílio também para a recuperação. Então, na verdade, tinha que ser mais tempo. Nosso pedido inicial era de 6 meses, no mínimo, né? Mas isso é renovável. A gente tem que ficar em cima também para ver se vai se concretizar. Tatiana, e as portas de entrada do Congresso Nacional, né? Especialmente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está sensível a essas discussões e essa proposta que vocês estão querendo encaminhar? Nós não conseguimos falar diretamente com ele, a gente tentou, mas a gente não conseguiu. Né? Ele deve estar realmente muito ocupado, mas seria importante, deixo aí também o pedido para que ele receba a sociedade civil, ouça, né, nossa campanha pela renda básica emergencial, que vai continuar com outros pedidos, outras lutas, outras campanhas aí, né, outras manifestações e pressões. E agora o principal da nossa campanha, hoje mesmo, depois da votação no Senado, a gente vai virar toda a nossa pressão para a implementação. A renda básica tem que ser implementada já. Quem está no cadastro único tem que receber desde já, que já pode, porque tem todos os dados lá, e o governo tem que implementar um cadastramento online o mais rápido possível para que as pessoas possam receber. Só para a gente encerrar, eu vou provocar você com uma questão que é o que está deixando, digamos, os brasileiros ansiosos, todos muito ansiosos, porque a questão sanitária e o isolamento social entraram na arena das disputas políticas, né? E, sob a orientação do presidente Jair Bolsonaro, nós vimos aí gente saindo em carreata, questionando esse isolamento social. O que significa para você esse comportamento contra todos os argumentos científicos, médicos que a gente tem acompanhado? Só para a gente fechar a nossa conversa. Então, esse governo ele tem essa característica, né, muito lamentável, muito preocupante, muito leviana, de negar o conhecimento científico, de negar o conhecimento dos especialistas, as orientações médicas. Eu até escrevi um artigo no número de fevereiro da revista Piauí sobre negacionismo como forma de governo. É um pouco isso, né? O negacionismo para esse nosso presidente é uma forma de governo. Ele só consegue se cacifar, aparecer dobrando a aposta, né, negando, se confrontando com alguém. Então, esse é uma maneira de governar já era muito preocupante e agora na crise, então, é insustentável. Né? Agora, seja porque tem uma descrença também, né? Uma descrença em instituições. Eu li o seu artigo, você fala disso. Sim. A descrença em instituições seria o terreno fértil? Com certeza, eu acho que as instituições também precisam cumprir o seu papel, mas o momento da pandemia, aí é que está, aquele exemplo que eu disse, que a instituição Congresso Nacional, por exemplo, funcionou bem na questão da renda básica, foi com a crise. Né? Eu acho que o Congresso tinha uma série de problemas que não estava funcionando bem, as pessoas não estavam se vendo representadas, mas agora, com a crise, com a ausência e o negacionismo desse governo, até que a instituição Congresso Nacional, como outras, né, os técnicos dos ministérios, por exemplo, né, os técnicos das prefeituras, alguns governadores
que a gente não levava a menor fé e que estão se comportando, ao menos como, né, homens públicos durante essa crise. Então, a gente está vendo como são importantes as instituições, justamente, né? Mesmo tendo um presidente assim, algumas instituições estão segurando a barra e estão impedindo que a gente viva uma catástrofe maior se a gente não respeitar as orientações de distanciamento social. Tatiana, muitíssimo obrigada. Foi um prazer te conhecer. Obrigada pela conversa. Né? Falei que o prazer foi meu mesmo. Eu conversei com Tatiana, que é professora da UFRJ, Tatiana Roque. Ela é vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, e nós tratamos justamente sobre o projeto, nosso principal assunto, o projeto que está no Senado, deve ser votado ainda nesta segunda-feira, que é já em votação final para decidir sobre o valor de auxílio para as populações mais sem emprego fixo, enfim, são os trabalhadores informais do país. Não é isso, Tatiana? Obrigada, viu? Obrigada, gente.